Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Papo de Transcritor, um bate-papo de transcritor profissional para você que tem alguma simpatia por este canal. E se você tem alguma simpatia por este canal, dê o seu like, compartilhe, inscreva-se e e acione o sininho de notificação. Sei lá, é assim que o youtuber fala, né? Vamos lá. Pessoal, hoje o nosso Papo de Transcritor é sobre grupos focais de marketing. Tá? E aí, num futuro próximo, a gente pode falar sobre grupos focais de projetos acadêmicos. Quem tiver vontade que eu fale sobre grupos focais de projetos acadêmicos ou projetos de grupos focais pós-pandemia, por favor, deixe no comentário aqui que eu faço o próximo vídeo, ok? Então vamos lá. Grupos focais de marketing. Em geral, grupos focais de marketing, isso é baseado, o que eu montei aqui na cabeça é baseado em um case que eu tive, acho que 2019, antes da pandemia, tá? Uma moça de Moçambique me acionou pelo WhatsApp, incrível, né? Internet, e começou a me fazer perguntas sobre grupos focais, tá? E aí eu perguntei qual era o objetivo dela. Né? Ela falou que era para ajudar num trabalho de faculdade. Perguntei o ano, segundo anista de uma faculdade de jornalismo lá em Moçambique, numa classe de 30 alunos, ok? Então, fiz mais algumas perguntas básicas, tentando entender qual que era a necessidade dela, e aí eu falei o que eu sabia sobre grupos focais de marketing, que era o objetivo dela, tá? E aí, uns 2 meses depois, ela me zapeou novamente, falando, olha, muito obrigado, é, a sua, as suas dicas foram muito importantes. Aqui em Moçambique, nós não temos não temos nenhuma ideia do que era fazer um grupo focal aí no Brasil. Eu falei, olha, o que é feito aqui no Brasil, alguns grupos focais que eu vi é feito assim. Aí ela agradeceu muito e falou que tirou a nota máxima dentre 30 alunos, tá? Então ela estava muito feliz, né? Aí eu falei, bom, então vamos lá, vamos fazer um vídeo baseado nas perguntas que ela fez, ok? Então o grupo de focal tem 8 pessoas, né? É realizado em uma sala bem aclimatada, porque aqui é um país quente, mas tem lugares frios no Brasil também, e provavelmente deve ter ar-condicionado, ar quente, tá? Aí foi um chute meu. Mas em locais quentes como Salvador, o próprio São Paulo, Rio de Janeiro, tem salas aclimatadas, tá? E o que eu percebi dos grupos focais de marketing é que eles são feitos em uma sala com microfones, ok? E esses microfones estão espalhados estrategicamente para pegar a voz de todo mundo. Eu não sei se o pessoal senta em um sofá ou em uma mesa de escritório, provavelmente uma mesa de escritório, de reunião, tá? Com poltronas confortáveis. Mas eu acho que são cadeiras fixas, porque eu não ouço o nheque-nheque, né? Às vezes essas cadeiras aqui, que tem molas, fazem nheque-nheque, né? Aqui, tá vendo? Olha só o barulhão que essas cadeiras fazem, tá? Eu não ouvi esse nheque-nheque. Então, provavelmente ou são sofás ou cadeiras bem confortáveis, mas com pé fixo, tá? Aí são ilações, tá, gente? Mas que existe, declaradamente existe uma sala de som aonde tem um pequeno estúdio que fica separado da sala de gravação, tá? Fica separado da sala de gravação, fica a equipe de apoio controlando a qualidade do som e fica o diretor do grupo focal prestando atenção em como as coisas estão ocorrendo lá e eventualmente entrava alguém na sala, tá? Entrava porque alguém abria a porta, a gente ouvia o abrir da porta e a entrega de um pequeno papel contendo instruções para o moderador, ok?
para aprofundar em determinado assunto, etc, etc. Então, a estrutura é essa, é pesada. Eu notei que existe uma sala de espera, onde o próximo grupo focal já está esperando, então são feitas um grupo focal atrás do outro, em uma sala provavelmente alugada, tá? Então, o volume de horas produzidas de um grupo focal profissional é bastante alto, o volume de horas de transcrição de áudio a serem feitas. Depois eu vou comentar alguma coisa sobre transcrição de áudio de grupos focais, tá bom? Grupos focais tem mais ou menos 8 pessoas e um moderador extremamente simpático, mas muito atuante e de olho no controle do grupo. Todo grupo focal começa com uma apresentação do moderador que se mostra encantada com a cidade. Que se é a primeira vez que ela está vindo, ela não mente, é a primeira vez que eu estou vindo aqui, tá? E aí eu ouvi essa mesma voz falar isso em Salvador, Recife, Florianópolis, BH, São Paulo, Rio de Janeiro, tá? E toda vez que ela vai, ela abre falando que adora a cidade, que gosta, que sempre volta, adora voltar aqui, tá? Então ela tenta criar um gancho de simpatia. O moderador trabalha com simpatia. Um moderador de grupo focal devia ser apresentador de televisão, tá? Porque é igual artista, é igual o Silvio Santos, vamos dizer assim, ou o Faustão, tá? Ou, sei lá, o falecido Gugu, né? Ou a Xuxa, ou a Angélica, enfim, mas o apresentador, o moderador de grupo focal, estrela, é uma estrela realmente. Ele tem o seu valor. E a gente sabe por que aquela pessoa está para lá, para cá, pelo Brasil todo viajando e trabalhando, né? O que é, para quem gosta de viajar, uma possibilidade de carreira, ok? E quem faz jornalismo também pode ser um excelente moderador de grupo focal, ok? Bom, vamos lá, vamos em frente. A estrutura do grupo focal, 8 pessoas, não sei porquê, tá? Mas todo o grupo focal que eu presenciei tinha 8 pessoas. Invariavelmente 4 homens e 4 mulheres. Apesar de que tem assuntos de interesse, por exemplo, produtos de estética feminina, cabelo, etc, etc, que vai trazer 8 mulheres em vez de 8 homens, tá? Porque é específico para aquele público, o público feminino. Vamos lá. Então, em geral, divide 4 homens, 4 mulheres. De repente, sei lá, clube de tiro onde mulheres são mais raro, né, participar. De repente, pode ser que seja um grupo específico de mulheres para clube de tiro, que o clube de tiro quer colocar mais mulheres, atrair esse público feminino para essa modalidade de esporte, ok? Por exemplo, tá? Então, ilações à parte, vamos em frente. A estrutura do grupo focal, a ação do moderador é importantíssima. E é por isso que aquele moderador é requisitado em todo o Brasil. Aquela moderadora. Já vi moderador desastroso, que a gente percebe que não nasceu para aquilo, está lá de quebra-galho, tá? Aí a gente só ouve esse cara uma ou duas vezes, depois não acontece mais, tá? Então, o moderador é um artista. Então, ele primeiro angaria a simpatia elogiando a cidade. Depois, fala do objetivo do grupo focal. Quais são os objetivos de um grupo focal? É saber a opinião de todos. Opinião. Que o grupo focal não está ali para chegar a nenhum consenso, mas é para saber a opinião de todos. Então tem que ouvir todo mundo, sem exceção. E pode pensar diferente, pode pensar de outra forma, pode discordar do colega. Eles não estão ali para brigar, tá? Então,
esse é o ponto fundamental, é o primeiro alerta. O segundo alerta é que o grupo focal está programado para durar 2 horas. Aí a gente já ouve um farfalhar, às vezes quando o microfone é muito bom, né? A gente ouve um farfalhar ou alguma movimentação do pessoal pegando o celular para ver o horário. Aí ela aproveita e pede para o pessoal desligar o celular. Durante 2 horas, vamos desligar o celular, ok? Então, esses são os anúncios iniciais. O segundo ponto importante do grupo focal, ele garante o sigilo, tá? Então, explica que ali atrás de um vidro, sabe aquele vidro espelhado? Tem uma equipe de apoio que está gravando a reunião, tá? E essa reunião vai ser mandada para uma equipe de outra cidade, de São Paulo, por exemplo, ou Rio de Janeiro, tá? Que vai ser transcrita. Então, é por isso que ela vai ter que interferir na fala de alguém quando alguém estiver fazendo sobreposição de fala, ou ainda, para que o grupo focal não passe das 2 horas, aí já é uma ameaça velada, então ela vai ter que, às vezes, cortar a fala de alguém. Tá? E esse corte ocorre raramente, porque você já avisou no começo. Ok? Então, os avisos iniciais fundamentais são esses. Agora, a parte de sigilo. Tá? Um ponto importantíssimo dentro de um grupo focal é o moderador garantir que tudo aquilo, embora esteja sendo gravado, embora seja transcrito por uma equipe de São Paulo, tá? O encomendante, seja a Ford, que já saiu do Brasil, seja a Gurgel, que já faliu, seja a Transbrasil, que já faliu, seja a Varig. A Varig eu nunca vi grupo focal, mesmo porque ela faliu bem antes de eu começar a fazer transcrição de áudio. Mas vamos fazer de conta, tá? Alguma outra grande empresa, tá? Eu me perdi agora. Bom, então, o encomendante não vai ficar sabendo quem falou o que do encomendante. Isso é muito importante, principalmente para política, grupo focal sobre político. Talvez, deixe no comentário se você quiser saber alguma coisinha sobre grupo focal em época de política, tá? O que eu sei sobre grupo focal de política que eu transcrevi, ok? Eu estou falando tudo baseado no que eu transcrevi até hoje de grupos focais, tá? Então, é garantido isso, ok? E aí começa a entrevista. Bom, começa o grupo focal. Aí ela vai falar o seguinte: bom, eu vou falar de mim agora. Olha a ordem, tá? Falou da cidade, falou dos objetivos, falou do sigilo, e agora ela vai falar sobre ela. Eu sou fulano de tal. Ela porque a maior parte dos moderadores que eu transcrevi era dela, tá? Para minha felicidade, para minha imensa felicidade. Era um prazer ouvir a voz dela, tá? Em grupo focal, porque eu falei, esse grupo focal vai ser legal. Tá? Eu não lembro o nome dela, faz muito tempo que eu não faço grupo focal de marketing, depois eu explico por quê, ok? Então, vamos lá. Só vou dar pedir uma licencinha aqui. Nós vamos falando e a garganta vai arranhando, tá? Pessoal, então é isso. Agora ela fala dela, ela fala quanto tempo faz que faz o grupo focal, tá? E ela fala um pouquinho como é o serviço dela e se ela é casada ou solteira, o estado civil, né? E alguma coisa que ela gosta de fazer de final de semana. Repare,
ela fala em menos de 1 minuto sobre o nome dela, a família, o trabalho e o lazer, tá? Em menos de 1 minuto, ok? E pede para o pessoal começar a falar exatamente sobre isso. Aí, normalmente, corre em sentido horário. Ela fala, quem quer começar? Aí fica aquele silêncio. Ela fala, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui, ó, do lado. Aí cada um vai falando, tá? É mais fácil. Essa pergunta aí, quem quer começar a falar, tá? Não é retórica, tá? Porque tem sempre aquele falante que quer falar mais do que os outros, tá? Então, nesse momento, ela vai identificar quem é o falante que vai dominar a reunião, ok? Então, essa é uma tática. Quem quer falar, tá? Agora, quando ela percebe que não tem nenhum falante alfa, tá? Falante alfa é a expressão minha. Não sei se existe, tá? Mas eu classifico os falantes entre os alfa e ômega. Aquele que fala muito e aquele que não fala nada. Ok. Aí ela começa em ordem. Identificado que não tem nenhum falante alfa, começa em ordem. Mas é rápido, é em instantes. Tá? Silêncio de alguns segundos, ela já verificou que não tem falante alfa, ou aquele falante alfa não é tão pronunciado, aí ela já começa. Vamos começar então por ordem alfabética. Primeiro você que está aqui do meu lado, aí a gente termina com esse fulano aqui, tá? Fazendo de conta que é uma mesa redonda, ok? Então, essas são as iniciais. Nesse momento em que a pessoa está falando e começa o grupo focal, tá? Esse é o momento da criação de simpatia. Simpatia entre o moderador e os entrevistados. Ela vai, o seu nome é muito bonito, vai falar o nome, né? O seu nome é muito bonito, ou a sua profissão é isso, ou acha muito legal, ou acha o hobby sensacional, alguma coisa assim. Algum gancho ela escolhe parece que é aleatório, mas não é. É macaca véia, aquela moderadora lá, tá? Ó, chuchuzinho. Aí ela elogia, meio que aleatoriamente, mas não é aleatória, elogia um ou outro ponto do discurso do outro. Isso para os 8, sem exceção, tá? E aí nisso ela macaca velha, já analisou postura corporal, como a pessoa fala, quem é o falante alfa, quem é o falante beta, quem é o gama. Já mentalmente ela já mapeou o grupo nessa primeira passagem. É incrível, gente. O moderador é um cara muito concentrado, tá? Agora, o moderador que tá lá só para fazer as perguntas, ixi, tá cheio por aí. O moderador que nem aquela eu não vi, tá? E depois essa empresa nunca mais fez com a gente. Talvez porque a gente não tem a velocidade de entrega, tá? Saudade dessa moderadora. Bom, pessoal, enfim, vamos lá. É isso. Grupo focal de marketing, 80% do trabalho é o moderador que vai fazer. E o grupo de apoio, tá lá anotando as perguntas e pede. Reforça isto, reforça essa questão, deixa eu passar isso, deixa eu passar aquilo. Isso através de um estafeta. Estafeta, né? Um office boy ou algum assistente de produção ou um contra-regra, um faz tudo lá, que entrega em papel alguma coisa. Lembra que o celular de todo mundo está desligado, ok? Então a comunicação ocorre entre o diretor do grupo focal e o moderador, ocorre através de papel, tá? E não é um papel que sai direto do estúdio, é um papel que vem através de alguém que passa pelo corredor e entra na sala e
entrega a pergunta, ok? Então, a pessoa entra silenciosamente, discretamente, deixa o papel, e aí a moderadora lê, estão pedindo aqui para falar sobre isso ou sobre aquilo um pouco mais. Então, vamos lá. Aí, esse papelzinho é altamente direcionado. Lembre-se, eu estou falando de um grupo focal extremamente profissional. Extremamente. É claro que você, como pesquisador, você vai ser o contra-regra, você vai ser o diretor, você vai ser o responsável pela gravação, você vai ter que cuidar da câmera, tá? Você vai ter que colocar todo mundo em volta do microfone, tá? Mas isso já é outra conversa. A gente vai falar sobre grupos focais acadêmicos realizadas em loco, ok? Aqui são salas exatamente preparadas para isso, tá bom? Bom, quebra-gelo, pessoal. Tem um sofazinho, um localzinho onde o pessoal guarda as mochilas, as bolsas, ok? Fica à vista de todo mundo. E tem uma mesa com comida, normalmente refrigerante, água com gás e algum salgado. Agora, eu não sei se salgado é salgadinho croque-croque ou é alguma coisa para a pessoa comer. Mas, normalmente, me parece que é esfirrinha, sabe aquelas salgadinhas de festa? Esfirrinha, coxinha, alguma coisa assim. Tá? É servido isso antes do grupo focal começar. Durante também é encorajado a alguém comer, mas eu não lembro de ter ouvido alguém falar com a boca cheia, tá? Mas é deixado à vontade. Normalmente o pessoal não pega, o pessoal pega antes, tá? Antes da... Quando a sala é aberta, o pessoal já vai sentando, tá? O pessoal já vai sentando, a gente percebe essa movimentação através dos ruídos, ok? E aí o moderador entra por último. Tá? O moderador entra por último. Provavelmente ela está na sala já observando, já observando o comportamento de cada um, ok? Vamos lá. Ilações, tá, gente? Ilações. É o que eu consigo captar ouvindo um grupo focal, tá? E aí, durante a fala, ela já identificou o falante alfa, então ela já colocou as estratégias, ok? Durante os avisos iniciais, tá? Depois dessa rodada, ela vai falar sobre o grupo focal, os objetivos, o tempo que vai levar, 2 horas, tá? É programado para 2 horas, ok? O tempo é uma barganha. Como é solicitado o pessoal guardar o celular, tá? Mais o pessoal que tem um reloginho que vai saber as horas, tá? Mas passa rápido. Em geral, os grupos focais de marketing não duram mais do que 2 horas, tá? Estourando 2 horas e pouquinho, tá? Mas em geral terminam com 100 minutos. Em geral, pelo menos com aquele moderador, tá? Moderador fraquinho termina antes, tá? De tão fraquinho que é a moderação, tá? Que o moderador profissional, ele vai lá e explora alguns determinados assuntos. Por isso que ela viajava o Brasil inteiro, ok? Vamos lá. Para conter o falante alfa, como é que eu identifico o falante alfa? Simplesmente pelo número de palavras que a gente ouve e digita em relação àquele falante alfa, tá? A gente conta o número de palavras. O falante alfa é responsável por mais ou menos 40 a 50% da fala total do grupo. Então não precisava 8 pessoas. Pois é. Mas quem me garante que aquele cara que você está entrevistando vai ser o falante alfa? Agora, se você entrevista 8 de uma vez, o falante alfa vai mais ou menos dominar aquele grupo. Tá? Por isso que eu chamo de alfa. Okay? E o falante ômega, eu não acho, mas o que todo mundo achar tá bom. O João vai com os outros, a Maria vai com as outras.
tá? Então, o falante ômega vai refletir aquela camada de consumidores que são seguidores dos consumidores alfa, beta e gama e etc, tá? Então, tem tudo isso de aspecto interessante no grupo focal de marketing, ok? Então, controle do falante alfa. E se o falante alfa está falando muito, uma tática é assim, fulano, a gente precisa voltar porque senão vai passar das 2 horas. A gente em 2 horas não vai conseguir terminar, a gente vai ter que ficar mais tempo com todo mundo. Então vamos combinar o seguinte, eu estou muito interessado no que você está falando, tudo isso de forma gentil. A gente conversa lá depois, lá no corredor, quando terminar, porque tem um intervalo. Ó, pessoal, tem um intervalo entre um grupo focal e outro, porque ninguém aguenta um ritmo de trabalho. A não ser aquele cara que não está nem aí, que é péssimo, que não, está ali só de corpo presente, fazendo as pesquisas, lendo só as perguntas, aquele lá não precisa descansar. Mas aquele moderador que está lá concentradíssimo, atento para tudo, tá? Tá com a cabeça funcionando, está presente de corpo e alma, aquele vai precisar descansar, tá? Ok? Então é isso. É estimulado o falante ômega. Eu não preparei nenhuma bebida para tomar aqui para amaciar a garganta, mas, enfim, o falante ômega ele é estimulado a falar e o falante alfa vão baixar um pouquinho a bola, né? Isso feito de forma muito gentil e sempre provocando mentalmente. Provavelmente já tem crachá ali, tá? Já tem crachá ali no grupo focal pro moderador não ficar gastando o seu fósforo, a sua mente, a sua cabeça, tentando lembrar o nome de cada um. Apesar de que o bom moderador já grava o nome de primeira. Ele já está, desde o primeiro momento, concentrado em identificar o falante alfa e em gravar os nomes, tá? Isso a gente consegue com a prática, ok? Não é aquele, como é que é seu nome mesmo? Né? Aquele moderador fraquinho, como é que é seu nome mesmo? Já, já morreu o moderador, coitado, tá? Então tem que ser esperto, tem que estar de olho, tem que estar escutando atentamente. É isso que a gente percebe como transcritor, ok? Então, eu acho que essas são as características principais de um grupo focal de marketing, tá? Pessoal, por que transcrições não têm muita penetração nesse mercado, tá? É porque, como as pesquisas são produzidas em série e altamente produtivas, tá? Então, um moderador consegue fazer, acho que 4 ou 5 grupos focais num dia, de mais ou menos 1h30, 2 horas cada, tá? Então, são muitas horas de entrevista, tá? E são muitas horas de entrevista e o prazo de execução é curto. O valor não é a gente que vai determinar, já vem determinado. Então você vê que a verba que é reservada para transcrição é baixa, é pouca. E as empresas de pesquisa de marketing ainda não perceberam o valor que é uma boa transcrição. Que se escapou alguma coisa durante a transcrição, pode se perder um dado importante, tá? Por exemplo, a identificação dos falantes, tá? A correta transcrição de uma hesitação, alguma coisa assim. Apesar de que são opiniões, né? Então, opinião, cada um tem o seu, né? Cada um tem a sua opinião e o falante alfa defende mesmo. E, na verdade, eu acho que o grande objetivo do grupo focal é como o falante alfa, tá, vai levar o grupo,
tá? Então, eu acho que o principal objetivo de um grupo focal me parece ser saber identificar rapidamente o falante alfa e o beta, tá? Que são os influenciadores que se falam na reunião, também vão falar para todo mundo. O consumidor ômega vai pegar o produto, vai usar, se gostou, não vai falar para ninguém. Se não gostou, vai reclamar para um ou outro. Agora, o falante alfa é o interessante para a pesquisa de grupo focal. Então, imagino eu que o objetivo de uma pesquisa de marketing é o quê? É a identificação do falante alfa e a tentativa de pescar a opinião de todos, inclusive do grupo ômega, tá? Do grupo de consumidores ômega. Tá? Então, os influencers, modernamente falando, e os seguidores, né? Que é o que a gente ouve falar no mundo da internet, tá? Pessoal, então, pelo prazo, pelo preço e pela falta de valorização da qualidade da transcrição de áudio, tá? Pela pouca verba que as empresas de pesquisa de marketing e os marqueteiros destinam à transcrição, porque eles acham que a transcrição é um mero detalhe, que tudo aquele aparato é importante. Eu fico pensando, de que adianta pagar uma sala, pagar ar-condicionado, pagar salgadinho, pagar para os entrevistadores, se na hora da transcrição vê uma transcrição repleta de erros ou omissões? Adiantou alguma coisa? Então é isso. Está feito o meu jabá aqui, tá ok? A minha queixa aqui, tá? Se você é dono de empresa de pesquisa de marketing, dá uma pensada nisso. Para que adianta tudo isso aí se na hora de transcrever você passou por um transcritor picareta, tá? Que cobra barato e te entrega rápido, mas um serviço que será que não pulou alguma palavra importante? Alguma situação importante, se não deixou passar alguma coisa dentro do processo, ok? Então, agora finalmente o nosso jabazinho, tá? Nós fazemos transcrição de áudio por robô. Ah, mas o robô erra bastante. Eu falo, ok, mas o nosso robô foi preparado por transcritores para a atividade de transcrição de áudio. E a gente sabe o que cada público precisa. E a gente tem robôs específicos para cada necessidade, seja jurídica, seja literal, ou seja essa levemente editada, como é a transcrição de áudio de grupos focais, tá? Apesar de que, para grupos focais, eu, particularmente, preferiria o tipo 2, que é a transcrição literal, em que você anota exatamente como foi falado, porque aí você já vai ter uma ideia de tudo o que aconteceu conforme foi falado. É a transcrição literal do tipo 2. A transcrição jurídica é muito mais chata de fazer, tá? Mas a transcrição literal do tipo 2 é a ideal para o grupo focal, ok? Então, o nosso robô produz isso, ajuda você a produzir isso e diminui o tempo de produção de uma transcrição literal, tá? Então, se você está me assistindo, você é dono de uma empresa de transcrição ou você é transcritor, tá? Nós temos uma solução para isso, ok? Nosso robô já consegue produzir transcrição jurídica, transcrição literal acadêmica, ou seja, essa que anota tudo, tá? Mas sem ser tão chato como a jurídica, e a transcrição levemente editada, né? Que a gente usa para as nossas pesquisas acadêmicas, ok? Então é isso aí. Pessoal, obrigado por ter ficado. E se você ficou até agora, é porque você gostou, né? Então, dê um compartilhar, dê um curtir, inscreva-se. Só tem informação útil, ou pelo menos o que eu acho útil, tá? Que é verdadeiro e que não é um youtuber que está fazendo.
é um transcritor, batendo um papo de transcritor com você, que tem alguma simpatia para esse canal. Até a próxima. Próximo capítulo, Grupo Focal Acadêmico. E depois, nesta série, o próximo e último episódio da série Grupos Focais na pandemia. Ok? Um abraço e até a próxima. Tchau.